Estamos de volta aqui no 5º Seminário Integrado de Gestão de Riscos Geohidrológicos e agora para bater um papo com o Adriano Mota. Ele é pesquisador, bolsista no CEMADEM e veio aqui para participar conosco desse seminário para falar da participação social e gestão, né, de risco de desastres. Adriano, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Agradeço o convite de antemão e estamos aí para bater um papo e compartilhar com vocês e aprender também. Vou começar falando sobre essa oportunidade de estar vários municípios, representantes de defesa civil e de forças de segurança também, né, reunidos em um local para estar debatendo esses assuntos, né, relacionados ao trabalho de prevenção, de correção, de defesa civil. Qual que é o sentimento, né, de participar de um momento como esse? Isso para você, num trabalho, uma tese de doutorado, é comum no seu dia a dia ou não? É algo fora da curva ter essa oportunidade aqui em Ouro Preto? Bom, Márcio, é a primeira vez que eu venho a Ouro Preto, né? Nós sempre assim, estamos participando de eventos, né? A Defesa Civil tem sido presente lá no centro, né? Do qual estou como pesquisador ultimamente, mas não necessariamente com uma diversidade tão grande de municípios. Então, esse debate é extremamente importante, esses eventos extremos eles estão aí e temos que nos preparar, debater e construir, né, essas capacidades juntos, né? Então, com certeza. Então, Adriano, você veio falar sobre a participação social e gestão de risco de desastres. Nós temos uma situação muito atual hoje, nesse ano de 2024, que ocorreu no sul do país. Então, a população está inteirada sobre esses assuntos, né, devido ao problema que aconteceu e, assim, a grande exposição de mídia devido a esse problema. Mas vamos lá. Pode acontecer o sinistro? Pode. Mas se você tem uma prevenção bem feita, os impactos são menores. É por aí? é por aí. Nós podemos pensar, Márcio, que o risco de desastre ele é uma interação, né, entre a ameaça, ou seja, o evento, a chuva, a vulnerabilidade, a exposição das pessoas e, por outro lado, as capacidades de proteção individual e políticas públicas também, né? Então, essa discussão toda, nós não vamos conseguir impedir os eventos, mas nós podemos nos preparar bem. Então, precisamos construir essas capacidades, né, em conjunto. Então, esse debate, na minha opinião, ele não necessariamente ele deveria ser reconhecido apenas pelas ameaças, mas pelas vulnerabilidades e pelas capacidades e, claro, pelas políticas públicas de mitigação. Bem, observando uma realidade que grande parte do Brasil passa, né, porque nós temos os períodos chuvosos, os períodos de seca, cada região vive a sua realidade e às vezes tem algo que é fora do que está previsto, que é muito acima ou muito abaixo, como nós tivemos ano passado, por exemplo, seca no Amazonas, e nós tivemos também, né, situações em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Em 2022, nós tivemos também a particularidade de chuvas com volume maior, gerando problemas em grande parte de Minas Gerais e outros estados do Sudeste. Como que deve ser, né, a construção dessa política pública, que envolve poder público, mas a sociedade também? O cidadão tem que participar ativamente. Mas como que deve ser essa condução? Nós temos alguns exemplos a serem mostrados justamente de formas corretas de lidar com essas situações? Olha, diferentes marcos internacionais, ô Márcio, preconizam a participação social, tá? O Marco de Ação do Sendai, que o Brasil é signatário, né, enfatiza a necessidade da participação social nos diferentes níveis de escala, por exemplo, no nível local, no nível regional. E assim, estamos em busca de colaborações. As pessoas elas precisam realmente participar, né? E na participação nós temos diferentes níveis de participação, né? É interessante também a gente citar que o nível que nós temos que, digamos assim, uma audiência pública é participativa, né? Muitas vezes uma audiência dessa ela é colocada
num dia de semana, num horário em que muitas pessoas não podem participar, né? Então, como que nós vamos engajar as pessoas em criar essas capacidades para que nós venhamos a ter alguns exemplos disso? Como que nós vamos engajar as pessoas neste sentido? Então, é uma batalha grande e nós precisamos enfatizar essa participação social, não apenas no Marco de Sendai, né, mas essa participação está na legislação, está na Constituição, está no Estatuto das Cidades, está na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, na 12.608. Então, nós temos que construir essa participação social, sim. Existem políticas públicas que são tomadas como exemplo com relação a esse assunto? Sim, por exemplo, nós podemos pensar em diferentes questões associadas às políticas públicas. Uma política pública, por exemplo, o plano diretor em municípios com mais de 20 mil habitantes, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ela é bem clara ao dizer que as políticas elas precisam ser integradas, né? E muitas vezes, em alguns municípios, apenas a existência da política urbana não é o suficiente para integrar a gestão de risco, né? Então, nós precisamos integrar as políticas para que exista uma gestão integrada desses riscos, né? Bom, eu acredito que é isso. Não sei se eu te respondi direito. Sim. E aí vem mais uma pergunta. Nós estamos aqui em um encontro que envolve defesa civil de vários municípios. Já chegamos ao 5º encontro, né? Uma oportunidade de debater, de trocar experiências e de cidades que têm particularidades diferentes, né? Umas têm um problema com mineração, que tem ali a barragem, outros têm problema com o rio que corta a cidade, que a cidade foi construída em volta daquele rio, até invadindo espaços do leito daquele rio, ferindo até algumas leis. Outros têm problemas de encostas, outros têm problemas de minas, como é o caso de Ouro Preto, né, que tem ali várias situações, né, de alerta de defesa civil, mas inclusive as minas antigas, né, com a exploração do ouro, diversas minas, algumas que nem são catalogadas e de repente são descobertas. Então, diante dessa variedade de temas, né, a pergunta que eu faço é a seguinte: é obrigatório ter a defesa civil em todos os municípios, independente do número de habitantes? É obrigatório ter ou não? É facultativo? Olha, Márcio, essa é uma pergunta interessante. Eu não sei te responder se existe a necessidade realmente de ter em todos os municípios, né? Mas o que é interessante é o seguinte, porque o risco de desastre que nós falamos, né, a interação entre essas ameaças, vulnerabilidades, capacidades, políticas públicas, não existe uma fronteira, né? Então, é importante que haja, por exemplo, cooperação entre diferentes municípios, né? Como nós vimos aqui o Amon comentando. Então, essa cooperação é interessante, né? Se o pessoal quiser saber sobre um diagnóstico das defesas civis municipais, a gente tem o diagnóstico do projeto Elos, né? E o pessoal pode acessar no site, se não me engano, da SEDEC, que é muito interessante, e dá para ter um panorama de como as defesas civis estão estruturadas em diferentes eixos no nosso país. Tá? Nós temos algumas situações que falam da participação da sociedade e que seria muito importante haver esse interesse, que é, por exemplo, aos certos protocolos, como, por exemplo, uma cidade tem uma barragem, ela precisa fazer aquela detentora da barragem, seja mineração, seja para outra finalidade, ela precisa cumprir alguns protocolos, como seu simulado, como determinadas informações, placas de autossalvamento, né, indicando ali rota de fuga, ponto de encontro e tudo mais. Como estimular essa população? Diante dos estudos que vocês fazem, né, como aguçar esse interesse, né, sobre esse tema e automaticamente estar informado sobre isso, sobre Sim. o porquê de tudo isso? Sim. Nós temos trabalhado, Márcio, com algumas metodologias que nós chamamos de metodologias participativas, né? Tal como o Café Mundial, pesquisação e, principalmente, o mapeamento participativo, né? Ou a cartografia social também. Quando nós temos essas oficinas de mapeamento,
nós conseguimos fazer com que as pessoas se interessem melhor pelo próprio espaço, né? O que nós chamamos de alfabetização cartográfica ou geográfica, né? E isso é muito importante, né? Fazer com que as pessoas conheçam o próprio território, né? E, inclusive nos marcos internacionais, esses, por exemplo, o Marco de Sendai, citando novamente, eles enfatizam, olha, temos que valorizar o conhecimento local, o saber local, né? O conhecimento tradicional, de povos tradicionais, né? Porque daquelas localidades as pessoas elas conhecem, né? São as vivências locais. Então, nossas pesquisas têm sido realizadas através de metodologias participativas, principalmente mapeamentos participativos, né, com utilização de imagens de satélite e essas oficinas de mapeamento mesmo, assim, né, entendendo a cartografia não somente como uma ciência dura de mapas de aspectos apenas tangíveis, mas também dos aspectos intangíveis que as pessoas carregam consigo, né? E que elas podem colaborar, obviamente, para a gestão de riscos, né? Agradecer aqui a presença do Adriano Mota, pesquisador, bolsista no CEMADEM, que é quem faz todo esse estudo em nível nacional sobre as questões climáticas do Brasil e participando conosco aqui nesse seminário integrado de gestão de riscos geohidrológicos e cedendo um tempo para bater um papo conosco aqui no nosso podcast. Obrigado, Adriano. Agradeço, Márcio, me coloco à disposição. Se o pessoal quiser entrar na página do projeto, no Instagram, é @projetocope e vai dar de cara aí na nossa rede social e saber um pouquinho mais das questões do projeto. Fique ligado, tem muito mais informações para você aqui em nosso podcast. Pode acessar também pelas redes da Defesa Civil de Ouro Preto.